Banco de dados, conceitos gerais. Nesta aula nós vamos verificar como surgiram os bancos de dados, quais os seus principais componentes, que profissionais trabalham com o SGBD, o que é um dicionário de dados e os conceitos vistos por alguns autores. Para iniciar esta aula nós vamos usar um trabalho feito por James Martin que classifica os ambientes de processamento de dados em 3 níveis de maturidade. O primeiro nível é o nível inicial e aconteceu nos anos 60, 70, 80, 90, em que um analista de sistemas procurava um usuário, verificava uma necessidade de negócio e desenhava e produzia um sistema de informação que tinha os seus dados proprietários. E feito esse sistema, ele partia para outro e iam sendo construídos sistemas baseados nas necessidades de cada usuário e tendo seus dados proprietários. Ocorre que para construir esses sistemas, muitos itens de dados são repetidos dentro dos próprios arquivos proprietários. Então, por exemplo, o salário pode estar no sistema 1, no sistema 2 e no sistema 3. Suponha que é a bolinha amarela. Então, se eu atualizo o salário no sistema 1, ele fica atualizado no sistema 3 e no sistema 4 como desatualizado. Então, é característica comum ter repetição de vários itens de dados, o que leva a uma redundância muito grande. E, como eu não consigo garantir todas as atualizações, me leva à inconsistência das informações. Além do mais, o acesso a esse dado é dificultado porque necessita sempre da presença de um profissional para desenvolver alguma coisa. No segundo nível, o ambiente do tipo 2 já tem um pouco mais de maturidade e se percebeu que eu poderia ter um software que seria um sistema integrador de arquivos. Então eu teria todos os arquivos num único lugar e com isso eu ia evitar de ter redundância. Iria controlar isso por esse único software. Esse software ele dá a visão para cada sistema, a visão necessária, e o sistema tem a impressão que está buscando as suas informações específicas. Isso já me coloca um certo controle na redundância. Mas se percebeu que a integração dos dados não é feita simplesmente nos arquivos, ela tem que ser feita a nível de conceitos. Então, se eu tenho um conceito, por exemplo, de contabilidade, que ele é usado na área de pessoal, esse conceito já tem que ser integrado antes do desenvolvimento de um sistema. Desta forma, surgiu o ambiente tipo 3, em que eu tenho a integração conceitual da empresa, um produto que vai buscar os dados, e que eu tenho meus dados integrados. Então eu tenho aqui acesso controlado aos dados, controle de redundâncias, controle de consistências e tenho que garantir uma segurança lógica e física. Então vamos para a primeira definição. A nossa primeira definição diz que um banco de dados é um conjunto de arquivos integrados por um modelo conceitual. Então, eu consigo, desta forma, controlar o uso da informação, reduzir o tipo de desenvolvimento, estabelecer padrões para poder trabalhar e desenvolver. Isso também me gera economia de escala, porque, por exemplo, nas manutenções eu faço isso com uma maneira mais barata, e flexibilidade ao uso. Para colocar os bancos de dados, ou seja, o conjunto de arquivos integrados por um modelo conceitual, eu criei um software chamado Sistema Gerenciador de Banco de Dados. É um software construído para armazenar bancos de dados. Então, basicamente, o que ele tem? Ele tem um repositório de dados e eu tenho que, em cima desses repositórios, garantir o acesso de pessoas autorizadas, tratar inconsistências, eu não posso deixar criar inconsistências, garantir que as informações que estão aqui são íntegras, ou seja, integridade de informações, tenho que dar ferramentas de facilidade de uso, segurança física e lógica dos dados,
Quanto ao armazenamento dos dados, eu tenho várias estruturas de organização. Algumas são especiais, quando voltadas para aplicações, por exemplo, de multimídia, geodésia e casos especiais. E as tradicionais, redes, hierárquico, relacional não normalizado e de objetos. Esse depositório de dados, ele precisa de duas interfaces. A primeira interface é a interface de usuários. Essa interface de usuários dá facilidade aos usuários do banco de buscarem as suas informações e manipularem os seus dados. E a outra interface é uma interface que dá para as aplicações a visão, ou seja, as views que eles necessitam para as suas execuções. Para trabalhar com o banco de dados, o sistema gerenciador de dados tem basicamente três linguagens. Uma linguagem que serve para descrever as estruturas de dados, uma linguagem que permite manipular esses dados e uma linguagem que permite manipular as views, ou seja, as visões que nós temos dos dados. E existem profissionais específicos para trabalhar com esses produtos. O primeiro que nós vamos falar é do ABD, ou Administrador de Banco de Dados. Ele é responsável pelo banco de dados. Ele é responsável pela segurança e desempenho do banco de dados. É responsável pelas formas de armazenamento do banco de dados. Esse profissional trabalha com vários utilitários. Ele trabalha com rotinas de carga que permitem se carregar o banco de dados, com rotinas de descarga para poder fazer backups e desvaziar bancos de dados, reorganizar as estruturas internas de armazenamento, permite usar softwares de estatística para verificar como o banco de dados está sendo usado em termos de acesso, entrada, e tem também as rotinas de inicialização, colocar o banco de dados no ar. Veja que o ABD, ele conhece a estrutura do produto. Portanto, se eu tenho um ABD de database, ele conhece tudo da database, sabe como a database funciona, como é instalado. Se eu troco de banco de dados, de sistema gerenciador de banco de dados, eu tenho que trocar de ABD, porque é outro produto, portanto, é outra tecnologia. Eu tenho que ter outro perfil profissional. Os dados que são colocados no banco, eles seguem um modelo conceitual de dados. Esse modelo conceitual de dados, ele é descrito num dicionário que é chamado dicionário de dados. No dicionário de dados, eu defino os dados que serão armazenados no meu banco de dados. Então, no dicionário de dados, eu tenho o que nós chamamos de metadados, ou seja, informações sobre os dados. Por exemplo, se eu tenho dado endereço, a descrição dele é domicílio informado pelo usuário. O tipo que eu vou usar é tipo alfanumérico. O preenchimento é obrigatório. Quem definiu? O analista Antônio da Silva. O tempo de vida é de 3 anos após a inclusão. Todas essas informaçõezinhas em vermelho, elas são informações sobre o dado endereço. Portanto, são chamadas de metadados. Então, o dicionário de dados tem metadados. Nós temos no mercado 3 tipos de dicionário de dados. O primeiro dicionário é o dicionário passivo, é um dicionário muito simples em que eu faço manualmente, pode ser em papel, pode ser um arquivo muito simples em que eu escrevo o dado e suas informações. Esse dicionário passivo tem característica de não interferir no ambiente de processamento. O dicionário ativo, as definições do dicionário são usadas na hora da compilação. Na hora da compilação de um programa, eu vou lá, ponho as informações, compilo. Se eu alterar o programa, eu preciso ativá-lo novamente. E o dicionário dinâmico, as definições estão online e são usadas durante as execuções dos aplicativos, ou seja, o conjunto de informações fazem parte de todos os programas. É o caso de muitos produtos que vocês têm hoje de SGBD com o dicionário dinâmico já incorporado. O profissional que trabalha com o dicionário de dados é o administrador de dados. Ele verifica a qualidade da informação, valida o modelo,
define as formas de armazenamento e define quem usa o dado, qual é o tempo ativado, qual a sua forma de eliminação, ou seja, ele faz a administração da informação, independente de onde ela está sendo armazenada. Alguns autores colocam definições que nós já demos aqui e que eu vou repetir exatamente para sabermos como esses autores colocam essas definições. Então, o Navati, que é um dos principais autores de banco de dados, coloca controle e redundância, que é armazenar o mesmo dado várias vezes para atender diversas aplicações. Para manter a consistência do banco de dados, deve-se armazenar o dado uma única vez. Então vejam que está de acordo com o que nós colocamos em redundância. Outro autor é o Sericola, que também coloca que é um conceito representado pelo controle centralizado nos dados compartilhados por diversas aplicações, reduzindo a repetição dos dados. O problema das redundâncias de dados é que eu duplico esforços para manter os dados, desperdiço espaço de armazenamento e tenho provavelmente inconsistência de dados. Com relação ao compartilhamento de dados, é quando ele é usado por vários usuários ou várias aplicações simultâneas. Colocamos aqui, por exemplo, sobre clientes que podem ser acessados sobre vendas ou sobre faturamento. Restrições de acesso. Um SGBD deve prover controles de segurança e de autorização que serão utilizados para criar contas e seus respectivos direitos de acesso quando múltiplos usuários compartilharem o banco de dados. Uma outra definição: os controles de segurança abrangem conceitos tais como procedimentos de validação, garantia de integridade, controle de acesso, e eles visam resguardar os bancos de dados de possíveis perdas e destruição de dados, seja por falha do programa ou por falha do equipamento. Eu coloquei aqui agora um exemplo, né? As restrições de acesso, continuando, nós temos aqui, com relação à segurança e autorização, eu devo trabalhar com senhas para usuários e grupos de usuários. Hoje trabalha-se também com outras formas de identificação, como identificação biológica. Restrições de acesso a partes do banco. Proibição de executar certas operações. Acesso restrito a algumas transações já pré-determinadas, que a gente chama de enlatadas. Proibir usar software privilegiado como criação de contas. Nos mecanismos de backup, a gente coloca que um SGBD deve prover facilidades para recuperação nas falhas de hardware e software, e tem que recuperar em tempo que não prejudique as ações do processo que está sendo trabalhado, né? Se o sistema falha no meio de um programa de alteração complexo, o mecanismo de recuperação é responsável por assegurar que o banco de dados será restaurado para o estágio que ele se encontrava antes do início da execução. Ou seja, é uma garantia que eu tenho que dar para o meu usuário. Outra coisa de múltiplas interfaces é que eu tenho linguagens de consulta para diversos tipos de usuário, linguagens de programação para os vários programadores da aplicação, interfaces gráficas como formulários, telas. Hoje nós temos muita coisa determinada pelas facilidades das linguagens voltadas para web, interfaces para administração do banco de dados, linguagem natural e, como nós já temos colocado, também um bom dicionário de dados. Os benefícios adicionais do banco de dados. Ele permite o estabelecimento e o cumprimento de padrões, permite flexibilidade de mudanças, porque a programação é muito mais simples, redução no tipo de desenvolvimento de novas aplicações, disponibilizar informações atualizadas e nos dá principalmente economia de escala em termos de desenvolvimento. Mas nem sempre um banco de dados é a solução. Ele normalmente tem custo inicial caro, alto, né? Ele gera um overhead de processamento,
Então, em algumas situações, não vale a pena usar banco de dados, quando o volume de dados é pequeno e as aplicações são bem simples e bem definidas, e não há esperança de mudanças. Os requisitos estão sempre em tempo real e não há necessidade de acesso concorrente múltiplo. Então, se eu tenho investimentos iniciais elevados, não há necessidade de acesso múltiplo e os gastos adicionais na recuperação de segurança, não há necessidade de informação em tempo real, é desaconselhável utilizar todo esse investimento e complexidade num ambiente de banco de dados, que é o ambiente tipo 3. Para terminar, eu sugiro que vocês leiam o texto que está colocado na descrição desse vídeo e façam os exercícios e estudos de caso. Até a nossa próxima aula.